O tema que Deus colocou no meu coração hoje é tempo profético. Diga, tempo profético. Não, mas vamos lá, diga, tempo profético. O que é profético? O que é operar no profético? É trazer à existência aquilo que não existe. Qual que era o papel do profeta no Antigo Testamento? Ele anunciava o que ia acontecer para os reis, para as autoridades, para a sociedade. Ele alertava, mas ele também falava. Se você lê na Bíblia Sagrada, você vai ver os profetas falando de coisas maravilhosas, de milagres, de restauração, de restituição, que ainda iria acontecer. Então, já que nós estamos em Cristo, nós não somos o profeta do caos, amém? Nós somos o profeta da bênção. Cadê os profetas da bênção aí? Da glória a Deus. Nós vamos trazer à existência aquilo que pelos olhos da fé nós já vimos que vai acontecer na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa cidade. Quem está me entendendo diz amém. Então você, mulher, você é uma profetisa. E a Bíblia diz, preste atenção, que da mesma fonte não pode sair água doce e água amarga. Se você é profeta de Deus, se você é profetisa de Deus, não tem como você agora liberar a bênção e daqui a pouco liberar uma maldição. Não tem como daqui você falar, não pastor, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus, e quando terminar o culto você falar, tá difícil mesmo, esse povo vai para o inferno, essa cidade é uma desgraça. Não, a Bíblia diz que nós devemos abençoar a cidade que Deus nos colocou. A Bíblia diz isso, que nós devemos abençoar a cidade que Deus nos colocou, e Deus nos colocou em Bragança. Quando eu fui enviado para Bragança, agora em setembro, se prepara, vamos ter uma grande festa em setembro. Em setembro, permitindo Deus, nós vamos completar 12 anos aqui em Bragança. E quando eu vim para Bragança, o líder que me enviou, ele me disse assim, você vai, e você vai ficar 1 ano em Bragança, depois eu vou te mandar para uma grande metrópole. Ele me falou isso. Ele disse, você vai pastorear uma grande igreja. Eu lembro o dia e a hora que ele me falou, e eu tenho pessoas que estavam ao lado, ouviram o que ele falou. E eu vim acreditando nisso. Mas quando eu cheguei em Bragança, o Espírito Santo de Deus me disse, o mesmo Deus que age na grande metrópole, é o mesmo Deus que age na capital, no interior. O mesmo Deus que faz milagres e que opera e que salva pessoas, ao ponto do pastor pastorear uma mega igreja, é o mesmo Deus que opera no interior. E aí eu decidi ficar em Bragança. Por isso já vai completar 12 anos. Por isso nós saímos de um prédio que comportava 270 pessoas. Fizemos 2 cultos, 3 cultos aos domingos, 2 cultos de quinta-feira. Ficou perigoso, compramos uma tenda, fomos para a tenda, tentaram nos parar, tentaram lacrar a tenda, lacraram a tenda, deixaram a gente sem culto. Muita gente saiu e Deus nos presenteou com esse espaço que ainda é só o começo. Isso aqui é só o couvert. Sabe aquela entradinha no restaurante? Aquela torradinha que colocam lá com azeitona? E uma manteiguinha? Isso aqui é uma manteiguinha. Fala para o teu irmão, isso aqui ó, é uma manteiguinha. Isso aqui é torrada de papai. Pode falar. Isso aqui ó, é uma torrada de papai. Isso aqui é uma entrada. É só para você não ficar com muita fome. Espera, porque Ele está trabalhando para aquele que neles esperam. Aleluia. Então o profeta, ele traz à existência aquilo que não existe. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então se você buscar a Deus, você será recompensado. Por isso que o inimigo luta para você não buscar a Deus. Por isso que o inimigo luta para você se distanciar de Deus, para você focar nas coisas dessa terra. Olha gente, tudo que você fizer nessa terra será passageiro. Somente o que você fizer para a glória de Deus permanecerá para sempre. Você é um engenheiro, você é um médico, você é um vendedor, você é um empresário, você é um operário.
Não tem nenhum pecado, deve trabalhar, porque o nosso trabalho também é o nosso ministério. Mas você não pode se apegar a isso. Você não pode viver só por ir para isso. Você quer ganhar dinheiro? Deus quer te dar. Deus quer colocar riquezas em tuas mãos. Ele é dono da prata e do ouro. A proposta do evangelho é que você seja cabeça e não cauda. É que você influencie em vez de ser influenciado. Eu vejo muitas pessoas servindo a Deus de coração, pessoas dedicadas, pessoas que amam Jesus Cristo, mas que elas são influenciadas pela sociedade. Elas são influenciadas pelos colegas do trabalho. Elas são influenciadas pelos parentes. São os parentes, são os amigos, é a empresa, é a sociedade que determina até onde ela vai buscar a Deus, até que ponto ela vai ser crente de verdade, até que ponto ela vai se lançar nesse rio de verdade. Não, a Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Logo, quando nós usamos esse texto, muitas pessoas vêm na mente: eu vou ser um mega empresário, eu vou ser riquíssimo. Não, tem rico que não influencia. Tem empresário que não faz a diferença. Você pode ser um operário muito bem sucedido e gerar influência no seu setor, no seu segmento. Alguns anos atrás, mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, tinha uma lei maligna que estavam querendo passar lá em Brasília. E todas as vezes que colocavam essa lei em votação, a bancada evangélica, cristã, derrubava. Não passava, os caras já sabiam que não passava. Então um dia depois de uma sessão muito importante do governo, todo mundo foi embora, ficou meia dúzia de gato pingado na casa. Aí alguém lá, que era a favor dessa lei, pôs a lei na mesa e disse: vamos votar na madrugada. E eles estavam discutindo e já ia para a votação. Uma senhorinha que trabalha na Câmara dos Deputados estava passando e ela viu a conversa. Ela olhou o papel, ela servia café. Ela foi servir café para um dos deputados. Ela olhou, ela deu uma lida, passou o olho, ela ouviu, foi lá no setor dela, ligou para a bancada e disse: estão querendo passar a lei, vem depressa. Voltou todo mundo do meio do caminho. Nunca mais essa lei foi aprovada. A mulher, a tia que serve o café, ela faz a diferença. Você talvez, a sua família está sendo abençoada e você acha que é os deputados. Não, foi a senhorinha que serve café, que male sabe escrever. Então você pode ser uma faxineira, você pode ser um porteiro, você pode ser uma dona do lar, você pode ser um auxiliar de escritório, você pode ser um empresário, você pode ser um multimilionário, você pode ser um assalariado e gerar influência no setor que você atua. Quem está me entendendo diz amém. Isso é ser cabeça e não cauda. Então nós estamos vivendo um tempo profético. Não é só um culto. Nós precisamos nos preparar para experimentar as grandes ações do Espírito Santo. As grandes ações do Espírito Santo. Mas para isso é necessário termos fé, porque sem fé nós não vamos comprovar. Sem fé nós não vamos agradar a Deus. Sem fé nós não seremos recompensados. Quem está me entendendo diz amém. Nós estamos em um tempo profético. Não é só um culto de celebração, e sim uma atmosfera sobrenatural, capaz de ativar a ação divina sobre cada um de nós. E tudo que representamos será influenciado pelo poder do alto. Quem está me entendendo diz amém. É isso que Deus espera da gente. Foi para isso que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Muitas vezes nós achamos que a graça é só para nos salvar, é só para nos livrar do inferno. Não, a graça também é para nos empoderar, é para nos encorajar, é para irmos mais além. Abundante graça, transbordante graça. Vamos aprender com Marcos capítulo 2. Anote, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 12. Anote, versículos de 1 ao 12. Nesse texto está a história, a cura do paralítico. Essa passagem de Marcos, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 12, é a postura ideal para um tempo profético. Diga: postura ideal
para um tempo profético. Está em Marcos, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 12. Então, se durante a semana você esquecer, você falar, meu Deus, como que eu devo agir para viver esse tempo profético? Vá a Marcos, capítulo de número 2, versículos de 1 ao 12. A cura do paralítico. E ao longo dos 5 tópicos que eu vou compartilhar hoje, nós vamos ler os versículos de Marcos, capítulo 12. Ou melhor, vamos ler e depois a gente trabalha versículo por versículo, até do 1 ao 12. Então coloca na tela, por gentileza, Marcos, evangelho que escreveu o nosso irmão Marcos, capítulo de número 2, versículos de 1 a 12, diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Vai acontecer isso com você. O Jean chegou em casa, o Marcos chegou em casa, o Antônio chegou em casa, o Viana chegou em casa. Eu tenho que ir lá receber uma oração. Quando você chegar na sua casa, vai ter filas na frente da sua casa. Você vai querer descansar e você vai falar, meu Deus, quanta gente precisando, eu vou ter que orar. E você vai colocar as mãos e o milagre vai acontecer. Sabe por quê? Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele. E Ele quer fazer. Então o povo soube que Jesus estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Ele lhes pregava a palavra. Ele pregava o quê? A palavra. Para viver no tempo profético, pregue a palavra. Pare de achismo. Pare de história da carochinha. Vai ler Bíblia. Leia a Bíblia. Cante a palavra. Pregue a palavra. Fale a palavra com seus filhos. Compartilhe a palavra com a sua família. Invista em Bíblia para suas crianças. Assim como você investe em brinquedo, invista em Bíblia. Invista em coisas dos céus. A Bíblia diz que ele pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham, não é só a fé do paralítico, a fé dos 4 amigos. Todos estavam com muita fé. Porque se o paralítico não tivesse com fé, ele diria, cara, vocês vão me derrubar. Eu sou paralítico, mas eu estou vivo. Vai que ao me levantar eu caio e morro, bato a cabeça. Não, o paralítico, ele tinha fé que ia dar certo. Ele tinha fé que ia dar. Você tem que ter a fé que vai dar certo. Eu não sei o que você vai enfrentar essa semana. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu só sei de uma coisa: se você tiver fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, já deu certo. Aleluia, aleluia. Sabe aquele processo que o advogado disse que não tem jeito? Se você tiver fé, se você aplicar fé, já deu certo. Sabe aquela família complicada, aquela situação caótica? Se você aplicar fé, já deu certo. Sabe aquele câncer que o médico disse incurável? Não tem jeito. Se você aplicar fé, já deu certo. Aleluia. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem
que o Filho do Homem tem na terra autoridade. É isso que a sua família precisa saber, que você tem nessa terra autoridade, no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhes digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de... Aleluia. Saiu à vista de... que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Ei, a sua família vai falar, os seus colegas na empresa vão dizer: eu nunca vi nada igual, porque Deus vai agir através da sua vida. Eu sei que quando eu falei aqui de levar muita gente, no mínimo 10 ônibus, surgiu aí uma voz no seu ouvido e disse assim: ele está viajando na maionese, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Você vai ver, em nome de Jesus, o impossível acontecer, porque a Bíblia diz que tudo é possível para os que creem em Jesus. Aleluia. Tudo é possível, não existe impossível para o nosso Deus. Aleluia. O que fazer para experimentar toda a ação do Pai Celestial nesses dias? O que nós precisamos fazer? Anote aí primeiro. Está anotando? Você não está anotando, você está perdendo. Que quando você sair daqui você já esqueceu. Você não pode confiar na sua memória. Só já preguei aqui que a sua memória te engana. A sua memória sabota você. Agora você está dizendo: não, eu não vou esquecer. Mas daqui a pouco você vai esquecer. Não é praga que eu estou jogando, não. Isso é normal. Então crie o hábito de anotar. Então vamos lá, vai tirando foto, pelo menos aí do PowerPoint, se você consegue. Primeiro, ative o céu. Primeiro você tem que fazer o quê? Ativar os céus. O céu está disponível para você. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. A missão do céu é fazer com que suas realidades infiltrem a terra. Sabe, irmãos, Deus quer que a realidade dos céus seja a mesma realidade da terra. Os discípulos um dia disseram para Jesus: mestre, ensina-nos a orar. E ele ensinou. Ele disse: quando vocês forem orar, vocês devem orar assim: venha a nós o teu reino, e seja feita a tua... O que ele estava dizendo? Traga os céus para a terra. Satanás já te enganou algumas vezes. Satanás já fez você declarar que a sua casa era um verdadeiro inferno. Satanás já fez você acreditar que a sua vida era um inferno. Não, mentira. A sua casa é um verdadeiro pedacinho dos céus. Aleluia. A sua vida, a sua vida é uma vida dos céus na terra. Pensei que você ia dar glória a Deus. Eu estava até preocupado em você jogar a cadeira para cima, mas vi que você não pegou não. Olha aqui, a sua vida é uma vida dos céus na terra. Somos treinados e comissionados para implementar a realidade dos céus na terra. É assim que os céus invadem a terra, como Jesus orou, Mateus 6,10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe qual a vontade que vai prevalecer na tua casa? É a vontade do céu. Os céus querem que a sua menina de 13 anos, de 14 anos, case grávida? Não. Então o que vai prevalecer não é a vontade da sua filha de 13 anos que não sabe o que quer. O que vai prevalecer é a vontade dos céus. Ensine os céus para sua filha. Ensine os céus para o seu garoto, que nem trabalha ainda e já quer namorar, que não sabe nem quanto custa uma cesta básica e quer ficar se esfregando na menina. Você acha que ele se esfrega na tua filha, acontece o quê? Você acha que a tua filha se esfrega nele, acontece o quê? Fala em línguas estranhas? Sai cheio do Espírito Santo? Não. Para. Ah, pastor, mas ela disse, ele disse. Para. Não é o que ele disse, é o que os céus está dizendo. Há tempo para todas as coisas. Olha aqui, preste atenção. O cristão, em sua grande maioria, os cristãos,
em sua grande maioria, arrepende-se o suficiente para ser perdoado, mas não o suficiente para ver o reino. Por isso que a igreja está cheia de muitas pessoas, infelizmente, vivendo como fracassados. Você fala de um evento, você fala de uma aquisição, você fala de uma casa melhor, você fala de uma viagem, logo vem as limitações, os pensamentos limitantes na mente dele. Mas eu não posso, minha família nunca fez isso, ninguém da minha família nunca chegou lá, eu também não vou chegar. Tem fé suficiente para ser salvo, mas não para viver o reino de Deus aqui na terra. Nós precisamos entender isso. Bill Johnson, um pastor americano, muito usado no sobrenatural, ele escreveu: a ausência de milagres não quer dizer que Deus não quer realizá-los. A ausência de milagres não quer dizer, por favor, entenda isso, que Deus não quer realizar. A sua escassez não quer dizer que Deus não quer abençoar você. As contendas lá na sua casa não quer dizer que Deus não quer trazer paz no seu lar. A enfermidade no seu corpo não quer dizer que Deus não quer te curar. Tem nada a ver disso. Ou que Deus não cura mais. É isso que Bill Johnson está dizendo. Lembre-se que no ato do batismo de Jesus, os céus foram abertos, eu já disse aqui. E foi aberto definitivamente, proporcionando para nós a vivência do sobrenatural. Não se contente com o natural, não se contente com a mesmice, não se contente com o provável, não se contente com o alcançável, não se contente com o comum, não se contente com o convencional. Nós somos do sobrenatural. Diga: eu sou do sobrenatural. Aleluia. Como dizia o pastor Miles, que já está na glória, você não é terráqueo, você é céu-záqueo. Pastor, nunca ouvi essa palavra, está aprendendo agora. Diga: eu não sou. Diga: eu não sou terráqueo. Diga: eu sou. Diga: eu e a minha casa, nós somos céus-záqueos. Nós somos dos céus. Diga: eu estou nessa terra. Diga: eu estou nessa terra. Mas eu não sou dessa terra. Diga: eu não vivo. Diga: eu não vivo de acordo com o sistema dessa terra. Diga: quem comanda a minha vida, a minha família, os meus pensamentos é o reino dos céus. Amém? Lembre-se disso. Nesses dias, em nome de Jesus, ative o céu. Quando você faz dos céus a sua prioridade, os céus prioriza você. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Deus faz acepção de atitudes. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Vem alguém sem fé e vem alguém com fé, quem vai ser curado? Quem tem fé. Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele faz de atitude. Um decidiu crer, o outro decidiu duvidar. Não sei se foi aqui que eu preguei uma mensagem com o tema: ou você decide morrer pela incredulidade, ou viver pela fé. A sua escolha é sua. Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas de atitude. Segunda coisa que você deve fazer para ativar os céus: contagie outros com a sua fé. Diga: contagiar. Diga: contagiar os outros com a minha fé. No versículo 2 de Marcos 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. Ele lhes pregava a palavra. Jesus estava contagiando todo mundo com a palavra de Deus. Você contagia as pessoas com murmuração ou com fé? Você contagia reclamando, apontando o problema, ou acreditando no milagre? Como que você contagia? Você percebeu que o poder que está sobre você, você percebe o poder que está sobre você? Você consegue entender? Você tem dimensão do poder que está sobre a tua vida? A autoridade que Deus otorgou a você?
Ativar os céus significa envolver os outros. Jesus cultivou os céus em sua intimidade, e o resultado foi uma transformação dos que estavam perto, dos que estavam ao redor dele e dos que estavam até longe dele. Todos eram contagiados. Sua família que mora no Nordeste, que mora em outro estado, que mora em outro país, eles têm que ficar sabendo das suas notícias e falar: meu Deus, o que está acontecendo com fulano? Que poder é esse? Eu falei com ele ao telefone e eu senti uma presença aqui que eu não sei nem explicar, uma força, uma energia, mas você sabe, é o poder de Deus através da sua vida. Aleluia, aleluia. Falei com um homem há 2 semanas atrás. Ele estava em Orlando, Estados Unidos. Conversamos pelo WhatsApp, o áudio, e ao final ele disse assim: pastor, eu sinto uma presença tão grande nessa nossa conversa através da sua vida. Isso não é só porque eu tenho título de pastor. Não é título de pastor, não dá isso. Título de pastor não dá isso. O que dá isso é ativar os céus através da intimidade com Deus. Ative os céus. Você tem acesso a esse poder, a essa graça, a esse mover. O que vai acontecer contigo nesses dias, meus irmãos, daqui para frente, vai impactar as pessoas no seu mundo. Não faça da semana, não faça desses dias, desses últimos dias que nós temos aqui na terra, simplesmente dias para você empurrando a vida com a barriga. Não faça disso. Faça de tempos do sobrenatural de Deus em você e através de você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. É tempo profético para o esposo retornar para Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? É tempo profético para os filhos serem libertos. É um tempo profético para a tua casa ser salva. É um tempo profético para você prosperar. É um tempo profético para você espalhar a cura por onde você passar. É um tempo profético para você pregar a palavra de Deus. É um tempo profético para você trazer à existência aquilo que ainda não existe. Os céus entrará na vida das pessoas que estão próximas a você, em nome de Jesus. O que vai acontecer na sua vida, ninguém vai entender, só você vai saber que é Deus agindo através de você. Terceiro, o que eu devo fazer, pastor, para ativar os céus? Conecte seu coração com a palavra. Conectar, diga conectar o coração com a palavra. Versículo 2, parte C. E ele lhes pregava a palavra. Pregue a palavra. Fale da palavra de Deus. Pregue a palavra. Minha mensagem, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 ao 5. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Tem muita sabedoria humana por aí. Tem muito coach por aí, muito coaching por aí. Muita mentoria, não sou contra, já fiz coach, tem vários certificados desse trem aí, mas isso não muda a vida de ninguém, isso não cura a vida de ninguém. Pensamento positivo, isso não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra de Deus, é o poder do alto, aleluia, que muda, aleluia. A Bíblia continua valendo, aleluia. Vai, com muito amor, com muita sabedoria e muito respeito aos profissionais dessa área e de qualquer outra área. Vai expulsar um demônio com certificado. Vai expulsar demônio com diploma acadêmico. Deve estudar. Você pode fazer um coach, faça. Se você pode fazer mais treinamento, faça. Nunca é demais conhecimento, mas não coloque a sua fé pautada nisso. Não firme a sua vida nisso. A nossa vida tem que estar firmada na palavra de Deus, que é a rocha inabalável, que transforma e penetra o mais profundo do ser humano. Aleluia, aleluia. Dunamis, poder de Deus. Poder, força, habilidade.
poder inerente, poder que resiste numa coisa pela virtude de sua natureza, ou que uma pessoa, uma coisa mostra e desenvolve, poder para realizar milagres, poder para poder moral e excelência de alma, poder de influência própria dos ricos, infortunados, poder e riqueza que crescem pelos inúmeros poder que consiste e baseia-se em exercício da palavra de Deus. Você pode se tornar, você já é poderoso com a palavra de Deus, ou seja, gere um tempo onde a palavra de Deus será liberada através da sua vida. Poder para realizar grandes, mais grandes, megas milagres. Poder para viver em santidade. Poder para catalisar a abundância. Poder para influenciar pessoas. Deus já deu esse poder para você. Ele já deu. Precisamos nos apropriar. Isso significa revestir-se das habilidades de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Pois o reino de Deus não consiste de palavra, logos, mas de poder, dunamis. A sua vida tem que estar sempre carregada desse poder de Deus. Poder. Ore, levante de madrugada, leia a Bíblia, jejue, consagre. Tem hora, num primeiro momento você não vai entender nada, mas você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. Você vai ver as portas se abrirem. Você vai ver caminhos surgirem onde não tinha caminho. Você vai ver coisas acontecerem que você nunca imaginou. Poder de Deus sobre a tua vida. Deus quer operar através da sua vida. Deus não vai mandar anjos no seu lugar. Deus vai enviar você. Deus enviou você naquela empresa. Deus te deu um emprego para o poder dele se manifestar através da sua vida lá naquele ambiente de trabalho. Deus te deu aquela casa. Deus te deu aquela casa para o poder dele fluir através da sua vida naquela rua, em nome de Jesus. Aleluia. Quarto e penúltimo de hoje: pratique a cultura da honra. Isso aqui é muito importante, gente. Eu vim hoje de manhã para a igreja explicando isso para minha filha, ensinando ela o poder da honra. Ela me fez algumas perguntas e eu respondi ela. Pratique a cultura da honra. Versículo 3: vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Vieram alguns homens, então tinham mais de 4. 4 carregaram a cama. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico, carregado por 4 deles. Ou seja, tinham outros que estavam ali apoiando, crendo, incentivando. É a célula. Um lidera, o outro é anfitrião, e os outros estão ali, está todo mundo bebendo. Igreja, é um time, empurrando, todo mundo remando em mesmo sentido, todo mundo ligado na mesma sintonia. Por isso que na Voz dos Apóstolos nós vamos juntos para lá, nós vamos beber da mesma fonte, aleluia. Ei, você não vai falar, chama o pastor Isaac, você vai falar, cadê? Manda o paralítico aqui, vou orar, aleluia, aleluia. Ninguém vai ficar mais ligando um para o outro, vem aqui me ajudar. Você fala, eu estou aqui, eu resolvo no poder de Deus, e a glória é para Deus, aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje de manhã eu ouvi uma história muito interessante. O apóstolo Randy Clark estava compartilhando com a gente. Ele disse que estava pregando lá na igreja dele, uma igreja batista, e tinha um homem muito incrédulo chamado João lá atrás. E ele pregando uma palavra semelhante a essa, não era essa. Não vi ele pregar esse tema. Isso aqui foi Deus que colocou no meu coração. E o homem, quando ele estava ministrando o sobrenatural, o inexplicável, o homem falou em voz audível: isso é balela, acontece não. Quando ele terminou, ele não tinha nem terminado de falar, o Espírito Santo de Deus veio e pegou ele. Puf! Ele veio para frente tremendo, cheio do poder de Deus. Esse homem começou a orar por pessoas e pessoas serem curadas, paralíticos andarem. Aí ele disse que um dia ele passou na frente de um mega hospital lá em Atlanta, um hospital que trata de pessoas com câncer. E quando ele passou na frente do hospital, ele disse assim, ele pensou, eu queria vir nesse hospital orar por 100 pessoas com câncer. E foi para a empresa dele, era um empresário, um engenheiro. Quando ele chegou no escritório dele, a secretária atendeu um telefone e disse assim: John, é o diretor do hospital tal, do câncer, que ele tinha passado na frente, ele tinha pensado. Ele quer falar com você.
E ele atendeu o telefone e disse: pois não, doutor. Ele falou: John, eu tenho ouvido falar que você ora pelas pessoas, elas são curadas. E nós aqui do Hospital do Câncer, vamos dar o nome porque tratava de câncer, nós aqui do Hospital de Câncer estamos querendo fazer uma pesquisa do poder da fé na vida dos doentes. Então nós gostaríamos que você viesse por 3 semanas orar por 100 pessoas com câncer aqui no hospital. Aí ele disse: uau, pois não, eu vou, quando que é? Aí fizeram um jaleco para ele, branco, escrito o nome dele. E todos os dias, por 3 semanas, ele ia ao hospital. No primeiro dia que ele entrou no primeiro quarto, ele chegou e ele disse: eu sou John, eu vim orar por você. Aí o paciente disse: eu sei, eu estava esperando o senhor. Ele orou, o homem foi curado. Quando terminou, ele disse: por que o senhor sabia que eu viria? Aí o homem disse: porque eu sonhei essa noite que ia entrar um homem de jaleco branco chamado John, e ele diria, ele ia dizer assim: eu sou John, eu vim orar por você. Então quando você entrou, que eu vi o jaleco branco e você disse John, eu sabia que era o dia da minha cura. Só aí. E ele orou por 100 pessoas, e 100 pessoas foram curadas. Então preste atenção, não é um privilégio de quem tem um título. Quem tem um título é especialista para treinar os santos, para operar nesse mover. Para operar nesse mover. Mas o que Deus espera é que todos os seus filhos operem, porque o poder foi dado a todos os seus filhos. Então, pratique a cultura da honra. Esses homens aqui estavam praticando a cultura da honra, estavam honrando o seu colega paralítico, estavam levando, um apoiando o outro. O milagre só aconteceu por causa da cultura da honra. Os 4 homens honraram o paralítico paralítico honrou os 4 homens, todos os 5 honraram a Jesus, e Jesus honrou os 5, especialmente os 4 homens. O ciclo de honra ativou um ambiente propício para o poder de Deus se manifestar. Imagine, eu vou tentar aqui fazer de uma forma que você entenda com mais facilidade. Imagine a sua casa, você diz: pastor, a minha casa está uma confusão só, minha esposa não me respeita, os filhos não me obedecem, eu grito com a minha esposa sem querer, depois eu até me arrependo, ela também por sua vez acaba me xingando, respondendo com a mesma moeda, e na verdade está uma bagunça na minha casa. O que está faltando nessa casa? A honra. Se o marido amar a esposa, honrar a esposa, independente do jeito que ela seja, ou que ela é, independente do que ela faz, mais cedo ou mais tarde, essa mulher, se ela começar a honrar o marido, como a Bíblia diz que tem que honrar, o milagre vai acontecer. Ambos vão dizer: pastor, mas lá em casa está uma paz. Qual foi o milagre? O milagre da honra. Da honra, do respeito. Eu falei outro dia para um casal, eu disse: eu e minha esposa, nós aprendemos muito cedo, antes de casar até. Os nossos pastores nos ensinaram isso, em sala fechada, ensinaram para nós dois antes do nosso casamento. Algumas coisas eles nos ensinaram. Então eles nos ensinaram o seguinte: Isaac, nunca desrespeite a Andréia. Andréia, nunca desrespeite o Isaac. Palavras que vocês nunca vão usar no casamento, ou no momento de discussão, no momento de desentendimento. Nunca diga: se arrependimento matasse, eu já estaria morto por ter casado com você. Nunca diga: maldita a hora que eu casei com você. Nunca liberem uma palavra de ofensa para Andréia. Andréia, nunca liberem uma palavra de ofensa para Isaac. Outra coisa que eles nos ensinaram: Isaac, no dia que você vê, quando vocês tiverem filhos, no dia que você vê que Andréia exagerou na correção com seus filhos, nunca corrija Andréia na frente dos seus filhos. Nunca tire a autoridade da sua esposa na frente dos seus filhos. Andréia, quando você vê que o Isaac, isso ela já viu várias vezes, exagerou na correção com seus filhos, nunca corrija. Nunca tire a autoridade do seu marido na frente dos seus filhos. Nunca tire a autoridade de pai. Chame ele no particular, converse com ele, isso ela faz muito bem. Ou então ela dá uma olhada, a gente 24 anos completa esse ano, a gente já se entende um pouco no olhar. Ela dá uma olhada, eu vejo que eu exagerei, dou uma maneirada, depois peço perdão para as crianças e a vida que segue. Um ambiente de honra.
O milagre acontece ou não? Vai dar certo o casamento, sim ou não vai? Os filhos, quando casarem, vão honrar os seus cônjuges? Vão. Eles serão muito bem sucedidos na vida? Sim, cultura da honra. Ontem nós estávamos na conferência. Meu filho mais novo tinha um compromisso, pedi para o irmão da igreja levá-lo a esse compromisso. Após esse compromisso, eles precisavam passar no mercado, eu não tinha deixado dinheiro. Então eu falei com o irmão, você tem R$20 para emprestar? Eu já te faço o Pix agora. Aí minha filha pegou os R$20, foi no mercado, comprou o que tinha que comprar. E logo no mercado ela mandou mensagem, disse, pai, eu só usei 14, eu devolvo os 15 para ele. Eu demorei de responder. Quando eu respondi, disse, filha, pode ficar com o restante, eu já transfiro R$20 para ele, sem problema. Logo em seguida, quando eu fui responder para ela, o irmão já tinha me respondido, pastor, ela não usou os 20 não, ela só usou 14, ela já me devolveu. Integridade, lealdade, honra, ela poderia colocar no bolso. O meu menor, várias vezes, já pegou troco e segurou. Cadê o troco? Ah, pai, é meu, vou pôr no meu cofre. Não, peraí. Você tem que pedir para mim. O dinheiro não é seu, eu não te dei. Eu dei para você comprar bala, eu dei para você comprar o doce. Você tem que me devolver e pedir. Aí eu vou decidir se eu dou ou não para você. E no início o pastor só dava não, para ele entender que não era dele, senão ia entrar no automático. Entendeu? Então nós precisamos trabalhar essa cultura da honra. Diga mais uma vez, praticar a cultura da honra. Honre o seu Deus. A Bíblia diz, honra o Senhor com todas as suas rendas. Honre a Deus. Honre o seu patrão. Pare de falar mal do seu patrão. Pare de falar mal dos seus colegas. Pare de falar mal de outro ministério da igreja. Pare de falar mal de quem ainda não entendeu o que você já entendeu. Pare de falar mal de quem ainda não teve a revelação que Deus já te deu. Pare, respeite o limite dos outros. Honre as pessoas, honre a ausência das pessoas, honre o silêncio das pessoas. Se não querem te falar, honre. Honre as pessoas. Se você praticar a cultura da honra, você vai longe. O milagre só aconteceu porque houve um ambiente de honra. Quando temos um coração que honra o que as pessoas carregam dos céus, o que elas carregam para ser compartilhado, e isso altera o ambiente onde nós estamos quando honramos. A partir de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, vive esse ambiente de honra, pratique esse ambiente de honra por onde você passar. Venha com o coração aberto. Troque qualquer preconceito e desconfiança por honra, admiração, intercessão e expectativa. Vou repetir. Troque qualquer preconceito e desconfiança por honra, admiração, intercessão e expectativa. Honre, acredite nas pessoas. Acredite. Sabe, irmãos, já estou terminando, nós vamos orar. Nós somos de um país que foi roubado. Nós somos colonizados por ladrões. Eles vieram aqui nessa nação nos roubar. Por isso que nós sempre achamos que estamos sendo roubados por alguém. Por isso que nós sempre achamos que ninguém quer nos ajudar, todo mundo quer nos explorar. Por isso que tem até um dito popular no nosso meio, na nossa sociedade, que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Ontem eu estava na conferência e eu aguardava a minha esposa no hall de entrada da igreja, sentado no sofá e mexendo no celular. Ao lado tinha uma jovem sentada, mexendo no celular dela também. Veio um americano, olhou para ela e disse, hello, what are you? Entendeu? Aí chegou o intérprete e disse, a moça ficou assim. Ele disse para a moça assim, ele está falando para você ir naquela loja e pegar o livro que você quiser, que ele vai pagar. A menina olhou assim, mas... Aí eu olhei. Aí o intérprete, sim, ele está insistindo com você, para você ir naquela loja, pegar o livro que você quer, que ele vai pagar. Aí ela levantou, toda desconfiada. Eu percebi, fiquei olhando, toda desconfiada. Sabe, procurando mais barato. Não era o que ela queria. É como se ela estivesse no restaurante, em vez de escolher o prato de comida pelo lado esquerdo, estava escolhendo pelo lado direito.
Em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais com você. Você não vai comer só o que seu dinheiro dá para pagar. Você vai comer aquilo que você quer. Em nome de Jesus. A gente dá risada, né? Já passamos por isso. Deixa eu ver aqui o que é mais barato. Eu não gosto disso não, mas é o que eu tenho aqui. Vai isso aqui, ó. Senhor, aí o outro que está sem dinheiro, 2. Aí o outro ouve, 3. Está repreendido isso. Você vai ver no sobrenatural. Você vai pagar para outras pessoas no restaurante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Isso, garoto, aplauda. Gosto de criança que acredita. Então, preste atenção. Preste atenção. Então nós sempre achamos que estamos sendo explorados. Pastor é ladrão. Pastor está me explorando. É para Deus mesmo ou é para ele isso? Você vai nos Estados Unidos. Por quem foi colonizado os Estados Unidos? Brasil, os caras vieram roubar nossa riqueza. Nos Estados Unidos, os caras foram criar uma nação. Por isso que você vai ver colônia de brasileiros nos Estados Unidos, mas você não vai ver colônia de americanos no Brasil. Porque eles já sabem a sua identidade, eles sabem que eles são americanos. E nós nem sabemos e nem acreditamos que somos brasileiros. Então, a cultura da honra, pratique a cultura da honra. Aquele americano honrou aquela moça. Se ela entendeu a mensagem, ela vai honrar alguém com alguma coisa. É assim o ambiente. Aí Deus opera nesse milagre. Mateus 10, versículo 4. Mateus 10, 40, perdão. Nós sempre vamos receber aquilo que nós valorizamos. Quem recebe vocês, recebe a? Quem recebe vocês, recebe a? E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de? Receberá a recompensa de? E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de? E se alguém der mesmo, que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Você está abençoando, vai ser abençoado. Você está honrando, você vai ser honrado. Por que nós não honramos? Porque temos medo de não ser honrados. Quinto e último de hoje. Persevere na busca por milagres. Diga, perseverar na busca por milagres. Versículo 4 de Marcos 2. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Irmãos, quanto de nós tentamos uma vez, não deu certo, desistimos. Na primeira prova, viu que era difícil, trancou a matrícula da faculdade. No primeiro confronto lá na empresa, pediu as contas. Na primeira discussão no casamento, disse que ia embora. No primeiro discipulado, disse que não ia dar conta, já não voltou mais. No primeiro desafio na igreja, já desistiu. Quantos de nós? Esses caras perseveraram. Persevere na busca do seu milagre. Persevere na busca por milagres. Que exemplo de perseverança esses 4 homens nos deram até chegar a Jesus. O princípio é que temos que ser resilientes até experimentarmos nossas conquistas. Mateus 7,7. Peçam-lhe e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Amós 5:4. Fique de pé em nome de Jesus.